Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, nós estamos em mais uma aula da EBD. Nós estamos estudando agora o livro de Jeremias, né? E esse autor, ele era sacerdote desde o seu nascimento em Anatote, um vilarejo distante, a 6 quilômetros de Jerusalém. Seu pai era Ilquias, também um sacerdote. Quando escolhido para o ofício de profeta, ele era muito jovem e ele alegou pouca idade e falta de eloquência, não sabia falar direito. A resposta de Deus: eu sou contigo. Seu ministério durou 40 anos, sendo contemporâneo de Sofonias, Abacuque e Daniel. Ele não se casou por determinação divina e não havia celibato naquela época em Israel. E com isso, nós vamos ao nosso vídeo sobre Jeremias. Vamos lá? O livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Jerusalém durante as décadas finais do Reino do Sul de Judá. Deus o chamou para ser um profeta e advertir Israel sobre as graves consequências de romper sua aliança com ele por meio de sua idolatria e injustiça. E ele mesmo previu que o império da Babilônia viria como o servo de Deus para trazer esse julgamento sobre Israel, destruindo Jerusalém, levando o povo ao exílio. E infelizmente as suas palavras se tornaram realidade. Jeremias viveu o cerco e a destruição de Jerusalém e testemunhou o exílio pessoalmente. Agora, esse livro surgiu de uma maneira muito interessante. O capítulo 36 nos diz que depois de 20 anos de Jeremias pregando em Jerusalém, Deus o chamou para coletar todos os seus sermões e poemas e ensaios e escrevê-los, que foi o que Jeremias fez quando empregou um escrivão chamado Baruque, que escreveu e compilou todo esse material em um pergaminho. Agora, Baruque também reuniu muitas histórias sobre Jeremias e juntou todas as peças. E é por isso que dá para ler o livro como se fosse uma antologia, uma coleção de coleções. Tudo foi organizado para apresentar esse profeta como mensageiro da justiça e graça de Deus. Então, o livro começa com Deus chamando Jeremias para ser um profeta. E ele tem uma dupla vocação. Ele será um profeta para Israel e também para as nações. E suas palavras vão tanto arrancar e derrubar, mas também plantar e construir. Em outras palavras, ele vai acusar Israel e avisá-los do julgamento vindouro de Deus. Mas ele também tem uma mensagem de esperança para o futuro. Essa abertura resume perfeitamente a primeira grande sessão, os capítulos de 1 a 24. É uma coleção de escritos de Jeremias antes do exílio. E a ideia central aqui é que Israel rompeu a aliança com Deus e violou todos os termos do acordo que eles fizeram que estão escritos na Torá. E de várias maneiras eles adotaram a adoração de todos os tipos de deuses cananeus, construindo santuários por toda a terra. E Jeremias desenvolveu a metáfora da idolatria como um adultério e usa a linguagem da prostituição, promiscuidade e infidelidade para descrever como Israel deu a sua lealdade a outros deuses. Jeremias também acusa repetidamente os líderes de Israel, os sacerdotes, os reis e os outros profetas. Todos se tornaram corruptos. Eles abandonaram a Torá e a aliança, o que levou a um resultado trágico, a injustiça social desenfreada. As pessoas mais vulneráveis das comunidades israelitas, as viúvas, os órfãos, os imigrantes, estavam sendo usados e maltratados, uma violação clara das leis da Torá. E os líderes de Israel nem pareciam se importar. Então, um lugar clássico onde todas essas ideias são reunidas é no capítulo 7. É o chamado o Sermão do Templo de Jeremias. Os israelitas estão vindo para adorar o seu Deus no templo como se tudo estivesse bem, mas fora do templo eles estão adorando outros deuses. E alguns estavam até adotando a terrível prática cananeia de sacrifício de crianças. E então Jeremias faz o seu anúncio muito impopular. O Deus de Israel está vindo em julgamento. Ele vai destruir o seu próprio templo e punir Israel ao enviar um inimigo do norte. Esse é um exército a quem Deus permitiria a conquista de Jerusalém. E à medida que você lê, você descobre que ele está falando sobre o grande império da Babilônia. E tudo isso leva a uma transição no capítulo 25. Israel não voltou para o seu Deus, e assim, no primeiro ano do novo rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos babilônicos
Deus estão indo em direção a Israel e a todos os seus vizinhos para conquistá-los e levá-los ao exílio por 70 anos. Ele compara a Babilônia a um cálice de vinho cheio até a borda, com a ira de Deus diante de toda a injustiça e idolatria de Israel. Deus fará com que Israel e as nações bebam desse cálice. Agora, esse capítulo é o segredo do conceito do livro, porque tudo que se segue vai se concentrar no ataque proveniente da Babilônia. Primeiro em Israel, nos capítulos de 26 a 45, e depois nas outras nações, nos capítulos 46 a 51. A seção sobre Israel primeiro continha histórias sobre como Jeremias implorou a Israel que voltasse atrás, como ele os advertiu até o último minuto, mas os líderes de Israel continuavam a rejeitá-lo. A seção conclui com uma grande coleção de histórias sobre como Jerusalém foi sitiada e eventualmente destruída pela Babilônia, e sobre como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo e eventualmente sequestrado e levado contra a sua vontade para o Egito por um grupo de rebeldes israelitas. Agora, bem aqui no meio, entre todas essas histórias sombrias de desastre e julgamento, está uma coleção de mensagens de esperança de Jeremias para o futuro de Israel. Então, ele pega a previsão de Moisés de que depois de Israel ter rompido a aliança e ido para o exílio, leia Deuteronômio 30, Deus não abandonaria o seu povo. Em vez disso, ele renovaria a sua aliança com eles e transformaria os seus corações. Jeremias desenvolve essa promessa e diz que Deus um dia escreverá as leis da Torá não em tábuas, mas sim nos corações do seu próprio povo. Ele vai curar a sua rebelião para que eles possam realmente amá-lo e segui-lo plenamente um dia. E assim, um dia Israel retornará à terra e o Messias da linhagem de Davi virá. E é quando todas as nações reconhecerão o Deus de Israel como verdadeiro Deus. Então, esses capítulos mostram que, apesar da rejeição de Israel, Deus não permitirá que o pecado de Israel receba a palavra final. Pelo contrário, a sua própria fidelidade trará o cumprimento das suas promessas, não importa o que aconteça. Depois disso, encontramos a grande coleção de poemas sobre como Deus usará a Babilônia para julgar as nações ao redor de Israel, ou seja, o Egito, a Filístia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Hatzor, mas surpreendentemente os poemas mais longos são salvos para o final, e eles tratam do juízo vindouro de Deus sobre a própria Babilônia. Então, embora Deus tenha usado essa nação para executar a sua justiça, Deus não endossa a sua violência e idolatria. E assim, a Babilônia também estará sob o padrão da justiça de Deus. E assim Jeremias denuncia também o orgulho e a injustiça dessa nação. Agora, a Babilônia é exageradamente grande nesses poemas e nos lembra da imagem da Babilônia de Gênesis, capítulo 11. A Babilônia se tornou a nação rebelde arquetípica. Na sua glorificação da riqueza e guerra, Deus vai dar a essa nação a sua própria destruição. O livro conclui com uma história tirada do final do livro de 2 Reis. Ele fala sobre o ataque final da Babilônia a Jerusalém, como eles destruíram as muralhas da cidade e queimaram o templo e levaram o povo para o exílio. A história mostra como as advertências de Jeremias do capítulo 1 ao 24 foram cumpridas. Mas então, o capítulo termina com um conto sobre o rei israelita cativo, Jeoaquim, que é o herdeiro da linhagem de Davi. E o rei da Babilônia o libera da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto da sua vida. E é assim que o livro termina. Portanto, é um pequeno vislumbre de esperança. E isso lembra as promessas de esperança de Jeremias dos capítulos 30 a 33. Deus não abandonou seu povo ou a promessa de um futuro rei vindo da linhagem de Davi. E assim, esse livro contém uma enorme quantidade de avisos e julgamento. As palavras finais concluem com uma nota de esperança para o futuro. E é disso que se trata o livro de Jeremias. E no nosso momento de oração, no nosso momento musical, né? Nós vamos ouvir um hino, Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Bem, depois desse hino, nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós estamos aí no mês de setembro e muito temos a agradecer a Deus. Vamos orar pelo nosso Brasil, né? Nós estamos vivendo um período difícil no Brasil, um tempo de muitas queimadas, de poucas chuvas. Vamos clamar para que Deus nos abençoe. Abençoe esse ano, que nós teremos breve as eleições para vereador e prefeito, que Deus nos abençoe. E vamos orar por aquelas pessoas que ocupam cargos no Legislativo, Executivo e no Judiciário. E vamos orar pelos nossos pastores. Nós temos pastores na nossa igreja, o pastor Valquimar e a Lídia, que Deus abençoe esse ministério, o pastor Sincero e a Simone, pastor Manuel e a Atila e o pastor Rubens e a sua esposa. Vamos orar por esses pastores da nossa igreja. Vamos orar pelas nossas famílias. As famílias estão sempre nas nossas orações, para que Deus nos abençoe e que possamos ser verdadeiros missionários em nossos lares. Vamos orar pelos nossos ministérios. Nós estamos aí já atuando com as nossas funções, para que Deus nos capacite e para que levante novas e novas pessoas. Vamos orar pela liderança, né? Vamos orar pelos nossos diáconos, essas pessoas que estão tão próximas ao nosso pastor. E vamos orar por esse grupo tão bonito, esses nossos idosos e enfermos, para que eles sejam bem cuidados, bem tratados, eles sejam sempre bem acompanhados por familiares e por equipe da saúde. E vamos orar pelo nosso departamento infantil, as professoras e as crianças que estão ali, esse departamento que está crescendo,
As professoras que se dedicam a esse trabalho ali, as famílias, que a gente tem que sempre olhar pelas famílias, os nossos adolescentes. Nós temos um casal, da Núbia e da Roberto, que são responsáveis por essa área da nossa igreja, e nós temos os jovens, né, com a Laís e o Saulo. Que Deus abençoe os nossos ministérios. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, as pessoas que já estão dizimando, as pessoas que já estão ofertando, pelo nosso tesoureiro, para que Deus o abençoe, a comissão de finanças, e para que esse dinheiro seja bem aplicado. Vamos orar pela nossa construção, para que Deus sempre nos dê recursos, abençoe a todos os profissionais que estão envolvidos e que tudo seja feito para a honra e glória de nosso Deus. E vamos orar pela nossa EBD, pelos professores. Esse livro agora de Jeremias, ele está sob a responsabilidade do Faria, para que Deus abençoe o Faria, e que seja um tempo de crescimento para todos nós e para todas as pessoas que estão participando da EBD. E no nosso momento de despedida, nós vamos ouvir e cantar o hino Como Agradecer. Tenha uma boa semana e até breve. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes, um milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão divina em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Conceição e louvor-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos. E quero dar meu louvor pela tua